Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e ainda pensando ali nas cartas do Senhor Jesus às igrejas da Ásia, hoje eu queria então falar algumas coisas importantes ali vendo na carta à igreja em Sardes. Jesus ali faz uma grande promessa que se encontra no versículo 4, quando ele diz: "E andarão de branco junto comigo, porque são dignas." Esta é uma das muitas promessas que nós encontramos na palavra de Deus. E neste dia, se você está ouvindo este devocional agora, aonde você está, como você está, eu quero te lembrar que esta é uma grande promessa feita pelo Senhor Jesus, que não mente, que um dia nós estaremos andando com Ele, junto com Ele, vestido de branco. E aqui traz o significado e o sinal da pureza, da santidade. E porque foi o próprio Jesus que falou isso, nós podemos sim já estar pensando, imaginando, tentando ali imaginar como será esta caminhada, este passeio, como será esta realidade com o Senhor Jesus, embora hoje nós não tenhamos nenhuma noção de quando essas coisas acontecerão. Nós sabemos que é uma promessa firme e que nós podemos confiar num Deus que não mente. É muito importante ouvir e estar atento ao que o Senhor Jesus fala ali para a igreja de Sardes, que afinal de contas, tudo que ele fala aqui serve para nós também, para o nosso ensinamento, para a nossa advertência. E para essa igreja de Sardes ele fez algumas denúncias, e eu quero meditar um pouquinho rapidamente nessas denúncias, sempre com a intenção de aplicar às nossas vidas individualmente, pessoalmente, para que nós possamos corrigir nossa rota, se assim for necessário, e na verdade sempre é necessário a correção de rota. A primeira denúncia que Jesus faz contra essa igreja é que essa igreja, lá no verso 1, diz que tens nomes de que vives e estás morto. Olha só que denúncia grave esta. Aquela igreja que ela tinha a fama, ela tinha a sensação, ela tinha o nome de que estava viva, mas para o Senhor Jesus ela estava morta. Muito provavelmente essa igreja perdeu ali a grande noção da sua missão, talvez, o grande objetivo de estar ali naquela cidade, que era de glorificar o nome de Deus e divulgar sua palavra. Talvez tivesse perdido o encanto pela pessoa do Senhor Jesus, pela pessoa do Senhor Deus, aquele primeiro amor que Deus denuncia ali contra a igreja de Éfeso. Essa igreja tinha perdido alguma coisa importante e ela estava agora com uma noção equivocada a seu respeito, pensando que estava viva e estava morta. E aqui, quando eu leio esse texto, eu preciso então pensar na minha vida pessoal. Será que eu estou equivocado no meu relacionamento com Cristo, achando que está tudo bem, que é um relacionamento vivo, de pureza, de retidão, de amor, e na verdade não é nada disso? Será que o meu relacionamento com Jesus se limita às questões religiosas, aos atos religiosos que acontecem na minha igreja local, no final de semana, e eu ali compareço a todos eles, ou a quase todos eles, e ali eu me sinto satisfeito e com a minha missão religiosa cumprida, mas que no dia a dia não há um relacionamento pessoal, individual, de busca pela pessoa do Senhor Jesus. Eu já tenho falado isso algumas vezes. Esta é uma preocupação que de fato me ocorre muitas vezes quando eu percebo que há, na verdade, uma grande letargia na igreja de pessoas enganadas porque um dia fizeram uma confissão perante o Senhor Jesus, perante a igreja, que até se batizaram e que frequentam os programas da igreja, mas nós olhando, nós talvez podemos perceber que não há uma busca.
E a segunda denúncia aqui que nós vemos no verso 2, Jesus fala: não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Outra versão vai dizer: não achei as tuas obras perfeitas. E aqui Jesus, então, que conhece as obras de cada igreja e também de nós individualmente, ele olha para aquela igreja e fala: as tuas obras não estão íntegras, não são perfeitas. Vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus de perfeição, um Deus de integridade e nos chama para uma vida de perfeição e de integridade. Aqui a reflexão que eu queria fazer, pensando na nossa própria vida de forma pessoal, individual, é que nós precisamos aqui fazer uma outra lição de casa, que é analisar a nossa vida em todos as suas facetas, em todos os nossos papéis. Quais papéis? Nosso papel como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como empregado, como patrão e tantos outros papéis que nós desempenhamos na nossa vida cotidiana, e nós devemos analisar se as nossas obras em cada uma dessas áreas elas estão íntegras, elas são íntegras e são perfeitas. Perfeitas, claro, não no sentido pleno da palavra, não na perfeição que Deus é, mas naquela perfeição que seria proporcional ao tempo de vida cristã que nós já temos, de acordo com a maturidade que nós já deveríamos ter alcançado, dado o tempo que nós temos de vida cristã. Aqui Jesus olha para essa igreja, e ele pode olhar também para mim e para você, e ver que em alguns setores da nossa vida as nossas obras não estão perfeitas. Há rachaduras, há trincas, há buracos, e que nós precisamos encarar estas trincas, estas imperfeições, e ali, sob o poder do Espírito Santo, trabalhar e buscar esta vida de perfeição que é exigida pelo nosso Deus, para que nós sejamos dignos do chamado que nós já tivemos em Cristo Jesus. E no verso 3, ele vai ali chamar aquela igreja à vigilância. Ele já falou de vigilância no verso 2, ser vigilante consolida o resto que está para morrer. E aqui no verso 3 também ele fala: vigia, senão eu virei sobre ti como ladrão. Muito interessante, porque esta palavra de vigilância, essa chamada de vigilância, ele faz aquela igreja lançando mão de um fato histórico que aconteceu naquela cidade, na cidade de Sardes, que era uma cidade bela e estava localizada numa colina. Era uma cidade amuralhada, que era uma fortaleza. Ela era muito bem guardada pelos seus muros, praticamente impenetrável ao inimigo. Mas em 529, o rei Ciro da Pérsia, ele faz uma ação militar ali contra aquela cidade, fica vigiando a cidade por 14 dias ali fora dos muros, e quando ele percebe que os sentinelas não estavam vigiando, ele usa ali de uma brecha naquele muro, de um buraco, e ele entra com os seus soldados e invade aquela cidade e toma aquela cidade. Aquela cidade não vigiou e o inimigo então entrou e derrotou aquela cidade. Isso aconteceu por 2 vezes, porque em 218 Etíoco Epifânio também faz a mesma coisa. Então, quando Jesus dá esta ordem para a igreja: vigia, porque senão eu virei como ladrão e você não vai saber o horário, a hora que eu venho. Então a cidade tinha na sua história, essa igreja tinha na sua história uma lembrança muito forte e sabia da importância deste conselho. E nós também devemos vigiar. A Bíblia fala em vários pontos, em vários trechos, em vários versículos. O próprio Jesus, Paulo, nos chama a uma vida de vigilância, porque nós corremos perigos constantemente. E aqui eu queria aplicar essa vigilância especificamente para esses 2 pontos aqui: a questão do nosso relacionamento com Deus, de ter certeza de que ele é um relacionamento vivo e pleno, vigiar esta área e vigiar as nossas obras em cada setor da nossa vida.
em cada papel da nossa vida e buscar ali a perfeição para cada obra, em cada setor da nossa vida. E aí nós podemos então esperar esta que é uma grande promessa do Senhor Jesus, quando ele fala ali no verso número 4, ele vai dizer que poucas pessoas em Sardes não tinham contaminado as suas vestiduras. E aí ele vai dizer então, e andarão de branco comigo, porque se acharam, ou porque são dignas. Porque são dignas. Nós sabemos que não temos nenhuma dignidade em nós mesmos, mas a nossa dignidade e a nossa justiça vem do Senhor Deus, que aplica sobre nós a sua justiça e a sua dignidade. E aqui a grande promessa de que nós andaremos com Ele, vestidos de branco. Essa vestidura branca simboliza e tem a ideia de pureza, de santidade, ao mesmo tempo que as vestes sujas dá a ideia de pecado. E ele vai falar no verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O próprio Senhor Jesus vai completar a obra que eu e você já fazemos nesta vida, em termos de busca pela santificação, e que jamais conseguiremos na sua plenitude, mas naquele dia o próprio Senhor Jesus vai completar a obra e vai nos vestir com vestiduras brancas, simbolizando então a santidade, santificação e pureza plena. E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Grande promessa aqui para você, para que você possa meditar aqui nisto que Jesus está deixando para você e também cuidando de forma diligente destas áreas da nossa vida, do nosso relacionamento, para que seja verdadeiro, vivo, amoroso, que seja algo realmente que nos motive a viver esta vida tão difícil, com tantas dificuldades, mas viver olhando para aquela grande meta que o Senhor Deus quer para a minha vida e para a tua vida. A santificação, aí que você glorifique a Deus e que você proclame estas virtudes do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Essa palavra que eu quero deixar para cada um de vocês hoje, que ela possa ser de grande bênção para a sua vida, que possa ser uma palavra de motivação, de advertência primeiro, para que a gente cuide da nossa vida, mas de motivação para que a gente veja e se lembre sempre das grandes promessas que o Senhor Jesus deixa para cada um de nós. Então, que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.